Olá, queridos. Aqui é o professor Rogério, gravando mais um vídeo. Eu pretendo, durante esse período aí de dezembro, janeiro, intensificar aí colocando muitos vídeos de assuntos diversificados. Vocês sabem, né? O nosso canal está diretamente vinculado ao Portal de Línguas, o nosso site, né? Quem quiser se interessar, é www.portaldelinguagelinguagem.com.br. Ali eu discuto mais questões relacionadas à língua portuguesa, porque eu sou professor de língua portuguesa, oficialmente falando, né? Trabalho em uma faculdade, eu sou professor também do ensino público, estadual e municipal. Então, é a minha área, mas antes disso também já cursei outras coisas, né? Eu também sou formado em teologia, por exemplo, e assim por diante. E por falar em teologia e de assuntos polêmicos, hoje eu quero falar sobre um assunto. Olha, cara, é o assunto certamente mais polêmico que eu vou colocar nesse canal, cara. Entendeu? É um assunto que vai suscitar bastante polêmica mesmo. Vai haver muitos conflitos aí, mas eu resolvi colocar e dar cara a tapa. Na verdade, não vou nem me aprofundar tanto para o vídeo não ficar muito extenso, que senão exigiria uma palestra. Essa que é a verdade. De repente, seria uma aula ao vivo aí, tivesse muitas pessoas assistindo uma aula ao vivo durante uma hora e pouco, para poder falar sobre esse assunto. Mas, como ainda não é o momento, né, eu vou colocar esse assunto aqui, eu já vou falar sobre o que se trata. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, tá? Se inscreva, na verdade, você, porque ali nós vamos trabalhar sobre vários assuntos. Desde questões de concurso, língua portuguesa, que é uma questão que envolve linguagem, né? Questões sobre línguas, idiomas, já começamos a falar sobre algumas técnicas aí para a gente potencializar o estudo de idiomas. Brevemente vou trabalhar mais um vídeo sobre isso. E questões polêmicas, cara. O assunto de hoje certamente é polêmico, tá? Eu já vou adiantando e daqui a pouco eu vou abrir aqui o PowerPoint porque eu quero dividir esse pensamento com vocês. Enfim, o cristianismo, ele tem dentro da sua crença, né, a ideia de um ser que é oposto a Deus, né? E as pessoas, e também a crendice popular, não é só também uma questão teológica, uma questão de crendice popular, tende a dar nome a esse ser. Tá? Tem, obviamente, nomes do folclore e tudo mais, mas teologicamente falando, as pessoas acreditam que esse ser possui um nome que, se não foi revelado, está nas escrituras. Né? Então, ou nomes, né? Por exemplo, chamam-no de diabo, ou chamam-no de Satanás, ou mesmo Satã. Mas algumas pessoas também chamam de Lúcifer e entendem que esse nome seria, vamos supor assim, o nome próprio, o substantivo próprio, o verdadeiro nome desse personagem, tá? E aí não vem ao caso aqui se personagem é real ou não, não é minha intenção discutir isso, não é minha intenção discutir se ele é o lado oposto de Deus, até adiantaria que não, porque eu entraria no maniqueísmo, num dicotomismo. Eu não creio em dois princípios opostos de mesmo poder, eu só creio em um princípio único, né? Só um ser todo-poderoso, então não entra nessa questão. Mas, na verdade, as pessoas tendem a chamar esse ser, creem que o nome desse ser é Lúcifer. E aí, então, o assunto introduz essa ideia. Lúcifer e o diabo são a mesma pessoa? O que vocês acham? Será que é esse o fato? O que você pensa, pessoa, a respeito disso? Já discutiu sobre esse assunto? Já ouviu? Comenta aí, comenta no nosso canal aí. Vamos discutir essa ideia, tá bom? E se inscrevam. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? A minha intenção, então, é trabalhar isso. Eu vou abrir aqui
né? Eu ainda não estou acostumado com esse produto aqui, mas eu vou abrir aqui e vou tentar. Deixa eu ver se consigo abrir agora, porque nem sempre eu consigo. Enfim, acho que agora eu vou conseguir. Estou começando a pegar a malícia desse brinquedo. Pronto. Então, o tema, vou tirar aqui a minha foto para melhorar, tá? Só um minutinho aqui. Pronto. Agora sim, agora ficou a tela limpa e a gente já pode trabalhar o assunto. Então, eu coloquei como esse título: Lúcifer e o Diabo são a mesma pessoa? E aí obviamente você já tem a sua ideia formada, talvez você possa levantar aí os motivos por que você pensa assim, tá? E a gente vai trocar uma ideia agora sobre isso, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, escrevi alguma coisa para a gente pensar. Então diz o seguinte: o nome do diabo é Lúcifer? É isso mesmo? Então, muitos cristãos, acompanha comigo na leitura, muitos cristãos têm verdadeira repulsão pelo nome Lúcifer, visto que esse termo, como muitos ensinam, é o nome de um personagem bíblico chamado Satanás, Satã ou Diabo. Mas a grande questão a ser levantada seriam nomes mesmo? Quer dizer, seriam de fato nomes? Ou apenas epítetos, expressões adjetivas para se referirem a alguma pessoa? Pretendo neste vídeo me restringir ao termo Lúcifer e tentar provar que no passado não tinha o sentido pejorativo que tem hoje. O que eu quero dizer com sentido pejorativo? Existem palavras que parece que quando você fala, traz com ela um sentido pesado, negativo, né? Quer ver um negócio? Quando eu era criança, eu creio que de repente você também tem já tenha tido esta experiência. Quando eu era criança, se eu ouvisse a palavra desgraça, ou mesmo falasse, ou falasse a palavra desgraçado, minha mãe chegava para mim e falava: Ó, meu filho, essa palavra, não fala essa palavra, não, essa palavra atrai coisa ruim, né? Então, o simples fato de você falar a palavra parece que está trazendo a carga dela pesada para o local onde você está. E a palavra Lúcifer parece também ter essa ideia, pelo sentido que é dado odiernamente. Tá? Então, é por isso que eu estou dizendo a minha ideia é provar que essa palavra ela não tinha esse sentido negativo no passado. Tá? Pô, será que é possível? Então vamos ver. Levantemos alguns pontos. Primeiro, Lúcifer não é nome. Isso mesmo, não é nome. Seu significado é o que leva à luz, ou então o que traz luz, né? Vem de duas palavras, lux, que é luz no latim, e o radical fer, o verbo trazer, então o que traz luz. Esse radical fer aí, eu encontro tanto no latim como também no grego. No grego nós temos o verbo fero, hoje ferno no grego moderno, tá? De qualquer forma, é o sentido do verbo trazer, traz, aquele que traz luz. Bom, é até estranho você pensar que um ser maligno ele venha trazer luz. Mas aí você pode dizer para mim assim, não, mas é porque ele, antes da queda, ele trazia luz. Então, ele era, não é mais. Ok? Não se pode chamar hoje com esse nome. Inclusive, né, tem até uma série na Netflix com esse nome aí, faz uma visão um pouco benéfica da figura desse personagem. Mas enfim, tópico 2. Os nomes de seres angelicais têm na raiz desses mesmos nomes, né, a terminação El. El quer dizer Deus em hebraico. Tá? Então, exemplo, Gabriel, Miguel e alguns anjos da literatura apócrifa. Como assim, professor? Gabriel vem da palavra Geber, em hebraico, né? Homem, varão, forte, poderoso. Ela é Deus. Então, o Deus poderoso, seria essa ideia, o poder de Deus, algo nesse sentido. A Geber é herói, também pode ter esse sentido. Miguel é Michael, é quem é como Deus. Então, os seres angelicais, no hebraico, eles têm essa terminação aí que os identifica, né, a terminação com Deus. Na literatura apócrifa, o que seria
uma literatura apócrifa? Aquela literatura que não faz parte da Bíblia canônica. Ela foi considerada espúria, nesse sentido, tá? Como, por exemplo, o livro de Enoque, que não se encontra nem na versão da Bíblia Católica, nem nas versões protestantes, tá? Então, ali temos o que? Nemuel, Rafael, tudo nomes terminados em El, tá? Então, gente, por conclusão, Lúcifer, Diabolos, que já em grego, Satã, ou Satã, que foi traduzido para o português como Satanás, não são nomes, mas qualidades de personagens. Aí eu coloquei que, por exemplo, Diabolos, quer dizer, aquele que acusa, e Satã, ou Satã, o adversário. Inclusive, essa última palavra aí, você vai encontrar no Antigo Testamento, se eu não me engano, no livro de Crônicas, quando o rei Davi resolve fazer um recenseamento do povo, e aí tem uma versão que diz que Satanás se infiltrou no meio deles para causar confusão, e outras versões, ao invés de colocar Satanás, coloquem um inimigo, um adversário, um inimigo entrou no meio e suscitou confusão. Olha que interessante. Então, isso é um adjetivo de um personagem, tá? Não necessariamente o principal personagem que se opõe a Deus, vamos pensar assim, qualquer um que faz o serviço de adversário de Deus. E Diabolos? Diabolos é o acusador, tá? Então, qualquer pessoa que acusa o outro é um Diabolos, nesse sentido, tá? Então, isso daí não seriam substantivos próprios. E se tem a ideia de nome, mas não como ideia de nome dado a alguém. Pelo menos inicialmente não é essa a ideia nos textos originais. Depois a pessoa pode pegar essa palavra e transformá-la em um substantivo próprio. Pode. Uma vez eu li que um japonês havia colocado o nome do filho de diabo. Olha só coisa. Aí virou nome próprio, substantivo próprio. Mas inicialmente não. São termos adjetivos que visam a qualificar determinado personagem. E Lúcifer é um adjetivo que vai identificar qualquer pessoa que traga luz, tá? E o luz ainda é metafórico, conhecimento, algo nesse sentido, tá? É, vamos esclarecer isso melhor nos próximos tópicos. Olha, tópico 3. Nos primeiros séculos da era cristã, Lúcifer até foi considerado um nome próprio. Olha, foi considerado pela ideia, né, de pegar o termo e batizar alguém com esse nome, mas sem o sentido pejorativo. Como exemplo, podemos citar São Lúcifer, isso mesmo, um sacerdote católico do quarto século, conhecido como Lúcifer Calaritano. Ele foi um bispo conhecido pela sua oposição ao arianismo. Eu vou tentar colocar abaixo do vídeo, né, os links onde você pode pesquisar melhor a respeito desse assunto, e você vai descobrir realmente que houve um santo com esse nome, né? É um santo católico pouco conhecido no mundo ocidental, mas esse sacerdote ele se opôs na época com o pensamento ariano. Para quem não sabe, o arianismo era aquela ideia que rebaixava a figura de Jesus Cristo, acreditando que ele era um ser criado, sujeito à corrupção, né? Então isso foi considerado uma heresia no quarto século. Depois começaram a aceitar, e aí esse sacerdote Lúcifer Calaritano bateu de frente. Veja bem que na época, no quarto século, para alguém colocar o termo Lúcifer como nome de batismo de alguém, é porque essa palavra não tinha o sentido negativo que tem hoje. Mas então você pode perguntar, mas então como é que a palavra passou a ter o sentido negativo? Porque as palavras, elas são dinâmicas, ainda mais quando é trabalhado na língua falada. Com o passar do tempo, ela vai modificando o sentido e vai acrescentando. Por exemplo, a palavra Lúcifer só passa a ter um sentido negativo depois do século XIX. Olha que coisa interessante. 19 séculos para que esse termo começasse a ter um sentido mais pesado. Até então, não era bem assim. Tá? Tópico 4. A palavra Lúcifer não aparece nas Sagradas Escrituras em hebraico ou grego. Em hebraico, nós vamos ter o termo Helel Ben Shahar, que a ideia é o que brilha. E em grego, você pode encontrar duas palavras, Eosforos
ou fosforos? Fosforos lembra nosso termo fósforo, né? Pois é, isso aí, fosforo. Foros de ferro, né, o que traz luz, que traz luz, tá? Por isso que a maioria das versões em português, se você procurar de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Lúcifer, a não ser que quem fez a tradução substituiu Helel Ben Shahar, o fosforos, pelo termo Lúcifer diretamente, e não pelo sentido estrela da manhã ou estrela da alva, por exemplo. Tá? E onde que eu encontro, então, essa passagem onde essa palavra Lúcifer aparece, mas só na versão latina, porque a palavra é uma palavra latina. É no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13. Diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Tá? Mas a maioria das versões, você pegar a tua Bíblia aí, Almeida, vai encontrar a estrela da manhã. Não vai encontrar o termo Lúcifer. Não, porque é um termo latino. Né? Nesse caso aí, o texto é polêmico. Por quê? Porque inicialmente está se referindo a um rei e não ao personagem angelical. Só que a tradição, lá desde o tempo de São Jerônimo, começou a entender que aquilo era uma metáfora, como se pegasse a ideia que era atribuída ao personagem, o personagem humano, e transferisse para o personagem celestial, encontrando assim uma resposta para o princípio do mal, ou surgimento, né? Porque até então ficava muito complicado entender isso. Mas isso é um assunto polêmico por outro momento. Bom, texto paralelo que você vai encontrar é Ezequiel capítulo 28, tá? Essas passagens começaram a ser interpretadas como referência ao diabo bem cedo, mas só tomou força no século XIX. Antes disso, não havia o sentido pejorativo que tem hoje. Tópico 5. Lúcifer é um termo utilizado também para se referir a algum personagem da mitologia. Então, olha só, já estamos ampliando. Esse termo não é só para coisa ruim, não, hein? Vocês vão tomar um susto já já. Assim, por exemplo, né? Eu vou pegar o nome próprio Prometeu. Prometeu é um personagem da mitologia grega, tá? Prometeu, ele questiona Zeus, né? Porque a humanidade ela não tem luz, e aí Zeus diz que o dia. Mais ou menos é isso a ideia, né? Que, que eles sem conhecimento, eles vivem, mas com conhecimento morreriam. O Prometeu não se satisfaz com aquilo, ele vai lá e rouba uma tocha, uma luz e traz aos homens. Então, o fato dele trazer essa luz para os homens, ele é um tipo de Lúcifer, tá? Outro personagem que nós vamos encontrar na mitologia, que também tem esse epíteto, é Hermes. Né? Por quê? Porque Hermes era aquela divindade mitológica que era o intérprete entre Zeus e os homens. Então ele inventou muitas coisas, né, dentro da mitologia, e uma delas é a linguagem. E a linguagem é razão, é pensamento, ou seja, então nesse sentido lá trafegava, vamos dizer assim, entre os dois mundos, o mundo celestial e o mundo aqui, o Malkut, né, o reino humano. E aí, nesse sentido também, ele é o ser que traz luz. Mas eu estou na mitologia. A gente vai encontrar agora, na Bíblia, outro personagem que também é chamado de Lúcifer. Vamos lá. Que o termo Lúcifer não tinha valor pejorativo na época apostólica se comprova pela citação do apóstolo Pedro. Aí vocês pegam a versão de vocês, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, eu coloco embaixo na íntegra, tanto em português como também em latim. Em português, nós vamos encontrar assim, ó. Ainda temos mais segura a palavra dos profetas, a qual fazeis bem de atender, como a uma candeia que alumia no lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva surja nos vossos corações. Estrela da alva, fosforos, eusforos, é traduzida para a Vulgata latina, quer dizer, a Bíblia em latim, como Lúcifer, até que Lúcifer surja nos vossos corações. Não está convencido? Vamos à versão do latina. Bom, eu não vou pronunciar direito aqui o latim, né? Não é meu forte, mas ali em negrito, olha, né? Porque vai ser et habemus femiorem propheticum, vai embora, né? E ali embaixo, na terceira linha, você vai encontrar lá, Elusescat
et Lucifer oriator in cordibus vestris, tá? Então, aí aparece Lúcifer, que foi traduzido como estrela alva, tá? E a quem que se refere? Exatamente ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, quando Pedro está dizendo que a estrela da alva surge em nossos corações, está se referindo a Cristo. Veja bem, Cristo também é chamado de Lúcifer. Veja bem que essa palavra é neutra, ela não tem o sentido pesado que o povo, de um modo geral, atribui a esse termo, ok? Então, foi o que eu coloquei embaixo, vale enfatizar que a passagem se refere ao Senhor Jesus. Isso mesmo, Jesus é chamado por Pedro de Lúcifer, o que traz luz. E aí, cara, eu vou acrescentar um negócio aqui que eu não coloquei nesse material. Jesus também diz que os seus seguidores são lucíferes. É, plural de Lúcifer é lucíferes, tá? Para quem não saiba. Como assim, professor? Ué, Jesus falou o seguinte: vós sois a luz do mundo. Ora, se Cristo está dizendo que os seus seguidores são a luz do mundo, Cristo está dizendo que eles são lucíferes, são os que levam luz. Olha que coisa interessante, ok? Então essa palavra ela não tem um sentido pesado ou não tinha no período neotestamentário. Então, aí vão as minhas conclusões. Primeira, Lúcifer não é um nome propriamente dito, mas um epíteto. Pode se referir a qualquer personagem que traga luz. 2. Na literatura apócrifa há o nome Samael. Tá? Muitos pensam ser esse o nome do inimigo de Deus. Mas nos textos canônicos não há maiores informações e há muitas questões teológicas a serem resolvidas. Como eu falei, não é nesse vídeo que a gente vai discutir isso, porque é só um assunto bastante polêmico. Talvez uma aula ao vivo aí de uma hora e pouquinho, para que a gente pudesse trabalhar bem esse assunto. 3. O hino existe, olha gente, existe um hino católico, inclusive vocês vão encontrar a maioria deles, olha o que eu estou dizendo. Se você for no YouTube, a maioria está recheada de preconceito, acusando a Igreja Católica de adoradora do demônio, porque eles têm um hino que cantam a Lúcifer. Tá? O texto ali, ó, o hino católico que adora Lúcifer se refere a Deus e não a um culto satânico, como querem os fundamentalistas de plantão. Deve-se ter cuidado, né, quando se acusa uma organização qualquer de ser satânica ou praticar satanismo sem conhecer mais a fundo o que está sendo cantado ou ensinado pelo cântico. Tá? Eu vou tentar colocar o ícone no YouTube de onde você vai conseguir extrair essa informação de uma maneira mais neutra, porque a grande maioria vai dizer que a Igreja Católica está adorando o diabo, porque lá no cântico diz que, me parece isso, que Lúcifer é o pai de Cristo, ok? Mas ali, Lúcifer é Deus o Pai, tá? É aquele que traz a luz, ok? E aí o pessoal pegou isso para querer dizer, pensar aquela coisa satânica, né? Não tem nada de satanismo aí. Bom, sei que o tema é polêmico, podemos trocar ideias sobre esse assunto, tá? Eu estou aberto a isso. Caso vocês queiram, vocês têm aí o YouTube, vocês podem ter seus comentários e assim que eu puder, eu vou comentar com vocês mais a respeito. Tá? Eu desejo a todos aí um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar mais assuntos aí referentes à língua e à linguagem, ok? Tudo de bom, forte abraço, fica com Deus.